Sejam bem-vindos ao canal de Interpretações Bíblicas. Eu sou o missionário Marcelo Gomes e trago para você alguns ensinamentos pela linhagem da hermenêutica, que tão somente traz as interpretações dos versículos bíblicos e textos. Aqueles textos difíceis que você não consegue compreender, definir, dentro desse canal eu trago as interpretações. Eu aproveito para lhe convidar para você acessar o nosso site, porque o nosso site é o jornal do nosso projeto missionário. Tudo que você precisa saber de todos os nossos trabalhos está no nosso site, www.missionariomarcelogomes.com. Aproveite e torne-se membro do nosso site. Esse canal e outros mais você vai encontrar Orando com Jesus, você vai encontrar Missionário Marcelo Gomes e Interpretação de Sonhos. Visite, tudo para acrescentar bênção para a sua vida. Tá certo? Vamos para o ensinamento de hoje, em nome de Jesus Cristo. Nossa videoaula de hoje, nós estaremos tratando de um assunto bastante polêmico, um assunto bastante debatido no meio evangélico. E eu tenho observado que tem trago assim várias opiniões, várias vertentes dentro desse assunto. E na verdade nós só temos aqui uma afirmação concernente ao assunto de hoje. Pega a tua Bíblia, abra em primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós iremos ler alguns versículos, o versículo 27 ao 32, que fala que o espírito do profeta é sujeito aos profetas. Vamos falar sobre isso na nossa videoaula de hoje. Diz assim, ó: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou quando muito, três, e por sua vez haja intérprete. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, seja calado à igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e outros o julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns dos outros, para que todos aprendam e todos sejam profetas. Amém? Vamos aqui mergulhar no assunto de uma forma bem simples, rápida e objetiva, para que possa ser esclarecedor a você que está assistindo essa videoaula. Eu ouvi muitos diálogos, muitos debates acerca desse assunto, dizendo que o profeta não pode dominar o Espírito, que o Espírito Santo não está sujeito ao profeta. Na verdade, o que está acontecendo aí é uma confusão dentro da hermenêutica, ou seja, a dificuldade de se interpretar o texto. Aí pega o texto, sempre falo sobre isso, pega o texto isolado, não tem a preocupação de pegar o contexto, não tem a preocupação de pegar o fato histórico, né? Penetrar no assunto, ler o capítulo todo, ler o livro todo, para que possa chegar a um denominador comum. Aí pega o versículo isolado, é por isso que acontece esse tipo de confusão. E após essa videoaula você vai observar que esse tema que nós estamos abordando hoje é um tema tão simples, é um tema tão fácil de se entender, que você vai ter a mesma iniciativa que eu tive, de ficar abismado. Poxa, era tão simples assim e eu não sabia. Primeiro, nós temos aqui que atentar para duas coisas. É o profeta que está em questão aqui e também o Espírito, tá? O texto supracitado, nós observamos o quê? Que há um culto, há diversos profetas e muitos estão possibilitados de profetizar. Pelo fato de haver vários profetas, subentende-se que havia uma desorganização. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele intentava muito contra isso. Ele combatia muito sobre isso. Ele ensinava sobre o tumulto
sobre ordem no culto, sobre organização no culto, o apóstolo Paulo falava muito sobre isso. E esse assunto, nós vamos observar aqui que estava aquele falatório. Estavam muitas pessoas profetizando ao mesmo tempo. Hoje ainda acontece isso. As famosas pessoas que querem ser mais profeta. A pessoa quer ser mais usado. A pessoa quer se destacar mais. Já acontecia isso e nos dias atuais ainda acontece. Nós temos respaldo bíblico acerca disso. Eu não vou entrar no assunto de falar em línguas, que eu já tenho um outro vídeo, né, sobre línguas estranhas, se é idioma ou língua dos anjos, tá? Eu não vou entrar nesse assunto. Eu vou entrar no assunto sobre se o espírito do profeta é sujeito ao profeta, tá? Eu vou entrar nessa questão. Então nós observamos o seguinte: eu tenho que atentar em relação à comunhão de Deus com o homem. Primeiro, para eu profetizar, eu tenho que estar com a minha vida em comunhão, minha vida no altar, eu tenho que estar santificado, purificado e com conhecimento de Deus. Essas pessoas que profetizavam, né, a priori, o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento você profetizava impulsionando para os acontecimentos futuros, que te leva ao Novo Testamento. Então, por isso que havia essa necessidade, no meio do culto, pessoas capacitadas, profetizarem para ensinar o povo. O próprio texto sugere acerca dessa questão, que profetizava para ensinar o povo, porque não havia ainda o Novo Testamento, não havia a Bíblia com o Novo Testamento. Então tinha essa necessidade de se profetizar com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala sobre julgar os profetas, estava se relacionando, se referindo às palavras que saíam da boca dos profetas. Porque na verdade o profeta não pode falar o que quer, ele não pode ensinar o que quer, mas o que ele proferir, o que ele profetizar, ensinar, tem que ter uma base em Deus, tem que ter uma base no reino, tem que ter uma base inspirada pelo Espírito Santo e tem que ter uma base na Bíblia, né? Até os dias atuais, se aplica também isso para nós, para os dias atuais, tá certo? Então, quando nós vamos aqui mergulhar no assunto, nós esbarramos com a seguinte questão: a concordância de Deus, o Espírito Santo, com o homem. O texto relacionado aqui, ele está falando o quê? Você é um ser tricotômico, ou seja, você tem uma tricotomia. Que tricotomia é essa, missionário Marcelo? Você é composto alma, corpo e espírito. Esse espírito que você tem é o fôlego de vida, é o espírito que testifica e aponta para Deus, é o espírito que te leva a crer que Deus existe, é o espírito do homem, é o espírito que te trouxe o fôlego de vida. O Espírito Santo não é o espírito do homem, não é o fôlego de vida. O Espírito Santo, ele está relacionado à Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus Trino, Deus Uno, ou seja, são 3 em 1 e 1 em 3, tá? Então, Espírito Santo é uma coisa, Espírito do homem é outra. Então, esse fenômeno bíblico, vamos classificar dessa forma, é nada mais, nada menos, para que o profeta venha profetizar. O Espírito Santo, que é o Espírito Santo vindo de Deus, ele vai se relacionar com o homem, né? Vai haver aquela testificação com o homem, o contato, a comunhão, a harmonia, a concordância. Então o Espírito Santo, ele vai entrelaçar com o espírito do homem. Aí sim, você vai observar que quando a palavra de Deus, ele se refere que o espírito do homem, né, o espírito dos profetas, estão sujeitos aos profetas, eu acredito que você já está começando a entender. A tua mente já está começando a... Não, peraí, é o espírito do homem que está o sujeito ao profeta. Eu quero abrir um parêntese rapidamente e fazer uma observação. Nós não controlamos o Espírito Santo. Isso é errado. Se alguém está lhe ensinando
que você tem o poder de controlar o Espírito Santo é errado, heresia. O texto relacionado, citado aqui nesse ensinamento, é o profeta controlando o espírito dele, que vai haver o encontro do Espírito Santo com o espírito do homem. O espírito do homem, ele pode controlar o profeta, e o Espírito Santo, ele respeita essa nossa manifestação, essa nossa iniciativa, essa postura. Ele respeita. Não que você mande no Espírito Santo, não, mas o Espírito que há em você, você tem liberdade de controlar esse Espírito, porque quando Deus te criou, Ele te deu esse Espírito e você domina esse Espírito, que é o Espírito do homem, que a Bíblia fala, o fôlego de vida. Eu acredito que você está começando a entender, eu acredito que a tua mente está começando a abrir acerca dessa questão. Eu tenho um texto aqui para que nós possamos fazer uma concordância com as evidências bíblicas, para esclarecer melhor e você ter uma base bíblica, que fica muito mais bonito os nossos argumentos. Diz assim, em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Olha que coisa interessante e olha que harmonia nesse estudo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você observou em Romanos 8,16, o versículo que nós acabamos de ler, fala de dois Espíritos. A outra coisa que eu quero também citar aqui, muito importante, quando você for ler a Bíblia. Quando você ler a Bíblia, a palavra Espírito, você lê Espírito com letra minúscula, é o Espírito do homem. Letra maiúscula, o E de Espírito, se for maiúsculo, é o Espírito de Deus, Espírito Santo, tá bom? Isso aí é uma dica muito boa para você poder classificar. A Bíblia tem 2 estrelas da manhã, e uma é Jesus, o outro é Lucifer. É necessário que nós venhamos entender acerca disso. E a diferença toda vai estar numa letra maiúscula e numa letra minúscula. Por exemplo, fala de Deus, fala Deus em letra maiúscula e fala Deus em letra minúscula. Deus minúsculo, pagão. Deus com D maiúsculo é o nosso Deus, criador do céu e da terra. Essa é uma dica muito boa para que você, quando for ler a Bíblia, você entender o que você está lendo e o significado daquela palavra. Então, Romanos 8,16 sugere aqui um assunto muito assim, claro, amplo, e testifica que tem dois Espíritos, o Espírito Santo e o Espírito do homem. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Então está falando Espírito Santo com o Espírito do homem. Grava bem essa evidência bíblica, anota, porque você irá debater futuramente e você tem que ter respaldo bíblico para que você possa contra-atacar com a palavra de Deus. E com o entendimento, havia uma desorganização ali na igreja de Coríntios, porque a Bíblia vai dizer que era um grupo de pessoas, eram vários profetas, e quando um profeta falava, o outro tinha que calar. Subentende-se que todos estavam falando ao mesmo tempo. Então Deus abomina esse falatório, essa gritaria, sem entendimento, sem sabedoria dentro da igreja. Porque se um está profetizando, se um está falando em língua, se está havendo um intérprete, os demais têm que calar para que haja um entendimento na igreja. Se porventura o profeta está ministrando e está vendo uma gritaria dentro da igreja, é porque pessoas querem sobressair, pessoas querem demonstrar que são usados mais do que aquele principal a qual nós devemos respeitar, tá bom? Então não sejamos desorganizadores, criando tumultos, falatórios, gritarias dentro da igreja, mas seja prudente, seja educado, seja sábio, tá? Olha, inclina o teu ouvido para ouvir Deus, usar os profetas e trazer a palavra de Deus para a sua vida. Com entendimento, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, ele diz assim, ó, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Nós devemos buscar prudência, nós devemos buscar reverência, devemos buscar o respeito, devemos buscar a educação espiritual.
A ética espiritual nos momentos dos cultos. Olha, eu sou um pentecostal, mas eu quero falar da linhagem pentecostal, onde acontece muito esse fato aqui, é na linhagem pentecostal. Um quer ser mais crente do que o outro, um quer demonstrar mais do que o outro quer demonstrar que é mais vaso, que é mais profeta, que é mais cantor, que é mais pregador. Isso, na verdade, é uma meninice. Isso é uma falta de conhecimento bíblico. Amém? Nós temos que respeitar a nossa vez, nós temos que respeitar a vez das pessoas, nós temos que respeitar quando Deus está falando, nós temos que ter educação, uma ética, uma postura, tá? Saber ouvir e saber a hora de falar, tá certo? Então, na verdade, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, ele está nos ensinando acerca de entendimento, é você deixar que Deus venha remover da sua vida a meninice, a falta de organização, para que o culto seja um culto edificado no Senhor, um culto com aproveitamento. E eu quero encerrar esse ensinamento aqui com uma palavra muito assim, edificante, tá? Em 1 Coríntios capítulo 14, 27 e 28, ele fala assim: se alguém fala em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Não vou falar de línguas estranhas, não vou falar sobre mulher ficar calada, porque não é o assunto de hoje. O assunto de hoje, que é o espírito dos profetas sujeito aos profetas. Mas nós encerramos aqui a nossa videoaula de hoje, em 1 Coríntios 14, versículo 27 e 28, muito fácil. Falando de quê? Meu irmão, está falando de organização. Está falando de ordem no culto. Não é gritaria que vai demonstrar que a sua igreja é melhor. Não é com gritaria que vai demonstrar que você é melhor. Não é a quantidade de línguas estranhas que você fala que vai chamar a atenção de Deus ou vai demonstrar que você é melhor ou é mais usado que outras pessoas. Não. O que desperta a atenção de Deus e o que demonstra que você é uma pessoa usada por Deus, uma pessoa que se destaca positivamente para Deus, é a forma prudente de se lidar com a igreja e com as escrituras. Olha, eu fecho essa videoaula aqui da seguinte forma, deixando esse conselho para você. Irmãos, nós não temos que fazer o que as outras pessoas fazem. Nós temos que fazer o que a Bíblia nos ensina. É por isso que se cria as heresias, as seitas, as meninices dentro das igrejas. Por quê? As pessoas imitam as outras, mas não tem a preocupação de buscar na palavra de Deus o que é certo, o que é errado. Então tem essa preocupação primeiro. Você vai exercer alguma coisa? Vai para a Bíblia. Vai lá, procura saber sobre aquele assunto, como se portar, como se comportar, tá? Como é a ética, a postura em relação à palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito clara acerca disso. Não é para ficar de falatório na igreja. Não é para ficar soltando línguas estranhas para tudo quanto é lado. Não estou pregando contra os dons espirituais. Creio, sou pentecostal. Deus me usa através das revelações, mas tem que ser tudo com ordem, decência e entendimento no Espírito, como a palavra de Deus nos orienta. Tá certo? Eu espero que essa nossa videoaula de hoje, ela tenha sido bastante proveitosa para você, tenha sido esclarecedora, você tenha aprendido com o Espírito de Deus, tá? Tenha aprendido com o Espírito do profeta e o Espírito Santo que está me usando para lhe ensinar. Na verdade, nós estamos vivendo essa palavra agora, nesse exato momento. Eu estou dando liberdade para o Espírito Santo, através do meu Espírito, falar ao teu coração. Estou na qualidade de profeta e estou profetizando, estou ensinando como diz as Escrituras. Então, se eu estou sendo usado por Deus, o momento é o quê? Para você se calar e ouvir o que Deus está lhe ensinando. E posteriormente você será o profeta. Deus vai te usar para ensinar outras pessoas, e eu tenho certeza que você vai ensinar com argumentos baseados na Bíblia e vai ter êxito em teus ensinamentos. Tá certo? Olha, nós encerramos essa videoaula de hoje, tá? Eu estarei me separando para Deus, para que eu venha receber mais inspirações,
mais novos temas para que você possa aprender mais e mais da Bíblia Sagrada. Aproveita e visite mais 2 canais de nossa autoria, que é o canal Missionário Marcelo Gomes e também um canal muito bom, Orando com Jesus. Aproveita, vá lá, visite, se inscreva, porque toda semana eu posto um novo vídeo, uma nova videoaula. E se assim Deus nos permitir, estaremos na próxima videoaula, em nome de Jesus.